Olá, bem-vindos a todos aí, estamos aqui de novo. Hoje vamos falar sobre doenças crônicas, recidivas, porque o paciente não melhora, porque ele volta e volta com a doença ou com o sintoma dele. No sentido, pode até melhorar, mas a dor volta, aquele formigamento volta, aquele sintoma, aquela doença volta depois de uma semana, depois de um mês, depois de 2, 3 meses. Vamos entender um pouquinho mais esse mecanismo que faz o sintoma voltar, o que faz o problema voltar. Às vezes depois de um ano, tá? A pessoa fica bem 1 ano, 2 anos e volta. Seja enxaqueca, dor lombar ou algum problema crônico, uma insônia, etc. Independe o nome da doença, independe o nome do sintoma. Vamos tentar entender um pouquinho mais e eu vou falar algumas coisas diferentes. O meu propósito aqui, junto com o meu trabalho em consultório, a minha missão de vida é ajudar a transformar a vida das pessoas, para que elas se entendam melhor, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Então, quando o paciente vem me buscar no meu consultório, quando ele faz uma videoconferência, quando o aluno vem me procurar fazer um curso meu, a minha missão de vida é justamente ajudar a transformar a pessoa para ela se entender e não eu dar tudo de mão beijada e ela ficar dependente. Muito paciente fala, mas Gustavo, eu não tenho que voltar a cada semana, eu não tenho que ficar fazendo tratamento aí durante 2, 3, 5, 6 meses? Não, para que você vai fazer isso? Para gastar seu tempo, dinheiro e energia? Não. Eu preciso que você se entenda, você como profissional de saúde, você como paciente, você se entenda primeiro e entender o porquê você está te adoecendo, que é o que eu venho fazendo há muitos anos, pelo menos há 18 anos da minha formação, primeiro, como que eu entendo as dores e sofrimentos que eu tenho, as doenças que eu tenho, os sintomas que aparecem em mim, como que eu trato, sem ficar dependendo de um medicamento, ou falar que é alguma coisa para o resto da vida, etc e tal. Lógico que às vezes o medicamento é necessário, é válido, para um momento ele é válido sim, mas você ficar dependente de um medicamento, de um profissional, de uma técnica o resto da vida, eu acho que tem outro caminho que leva a Roma, né? Não é que está errado, não, só existe outro caminho e eu procurei, junto com outros colegas que estão indo num rumo muito parecido, um outro caminho que leva a Roma. É o que faz o indivíduo ficar saudável. Não é curar a doença. Senão o foco nosso fica na doença. Mais importante que a doença é você se manter saudável. Se você faz um check-up, você conhece as pessoas que fazem check-up aí a cada 1, 2, 3, 5 anos, cada 6 meses, enfim, você faz um check-up anual. E daí o médico vai lá, vai avaliar a tua pressão, vai com o esteto ouvir teu coração, teus pulmões, pede uns exames básicos e olha nos exames e fala, você não tem nada. Você não tem doença nenhuma. E você vai embora. Só que você continua engordando, você continua não dormindo bem, você continua com aquela dor que você tem. Mas dos exames, aqueles exames pequenos, para o médico convencional ou que estuda pouco, ele não conseguiu verificar nada. Significa que não tem nada? Não. Significa só que, às vezes, o que está acontecendo? Se eu tenho um lago, um açude grande, e nesse canto da esquerda eu jogo a minha rede de peixe, eu jogo a rede, eu puxo a rede, não vem peixe nenhum. Eu posso afirmar que esse lago, esse açude não tem peixe? Você vai falar, não, eu não posso afirmar isso. Justamente. Quer dizer que onde eu joguei a minha rede, ele não pegou nada, mas não significa que não tenha peixe naquela parte ali. A saúde é a mesma coisa. Não significa que 1, 2, 3, 5 exames não apareceu nada, ou na medição de uma pressão ou de uma ausculta pulmonar cardíaca não apareceu nada. Não significa que você seja saudável. Significa que você não está doente. Não ser doente é uma coisa. Ser saudável é outro papo, é outra coisa. Olha a diferença. Tem uma diferença aí. Não ser doente é uma coisa. Ser saudável, você encontra poucas pessoas que são saudáveis.
que é ser saudável, Gustavo? Ser saudável é você ter energia para implementar tudo que você quer na sua vida, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Não importa que idade que eu tenho. Hoje eu estou com 41 anos de idade. Mas se eu quiser fazer coisas fisicamente dos 18 anos, eu tenho capacidade para isso. Se eu quiser fazer coisas que eu fazia quando eu tinha 15 anos mentalmente, ou quando eu tinha 20, 30, eu consigo hoje fazer. Isso é você ter energia e capacidade para implementar tudo que você quer na vida, espiritualmente, emocionalmente, racionalmente, mentalmente, fisicamente. É você ter energia para implementar tudo que você quer. É você estar saudável. O teu foco é ficar saudável e não apenas corrigir um sintoma ou uma doença. Lógico que num primeiro momento você vai cuidar daquele sintoma que está incomodando mais, não a doença. Aquele sintoma, para você poder viver. Depois você vai administrar tudo para poder ser saudável. E ao longo do tempo você continuar saudável. Você entendeu a diferença entre não ser doente e você ser saudável? É que nem fala assim, o Brasil tem Ministério da Saúde. Não, é uma mentira. O Brasil tem Ministério da Doença. Quando você fica doente, você vai lá procurar um médico. Não é assim? Não é quando você está saudável. Não é para prevenir. Quando você viu a última vez uma pessoa super saudável que está prevenindo? São poucos. Tem, mas são poucos. A maioria não está nesse jogo. Mais de 90% das pessoas, eu tenho um sintoma, eu vou procurar um médico. Ou vou procurar um profissional de saúde. E daí, se você tem um convênio, o SUS, aí tem o Ministério da Saúde. Na verdade, é o sistema de medicina que o brasileiro tem na mão, né? Mas os outros países, a maioria dos países também estão nessa jogada. E os Estados Unidos não é muito diferente disso. Os Estados Unidos também, se duvidar, tem algumas regiões até pior que o próprio Brasil. Tá? Não sei se você sabia. Mas se quiser fazer uma ressonância magnética da sua lombar, que você tem hernia de disco, vai ver quanto que é o valor. Lá não tem SUS que nem aqui. Ele não vai cobrir. Você tem que ter um plano. Ou é privado. E privado você vai pagar numa ressonância 3, 4, 5 mil reais. Bem diferente da nossa realidade. Então olha só como que é. Então não é só o Brasil, não é a nossa realidade. Como que eu entendo o paciente para que não volte a doença dele? Por que a doença volta? Porque aquele sintoma de dor, formigamento, etc., insônia, etc., por que ele volta? Depois de uma semana, depois de um mês, depois de um ano, depois de 5 anos. Se você tinha rinite lá quando você tinha 12, ou quando você tinha bronquite, quando você tinha 7, 8 aninhos, e depois quando você atingiu lá os 14, 15 anos de idade, sumiu a rinite, sumiu a bronquite, e agora que você tem 30, 40, 50, voltou a rinite, a sua asma, a sua bronquite, a pergunta é, será que alguma vez curou? É bem óbvio que não, né? Porque se tivesse curado aquela rinite lá atrás, aquela asma lá atrás na sua infância, aquela bronquite lá na sua infância, você não teria mais hoje. Mas, Gustavo, tem como resolver e curar 100%? Lógico que tem. A maioria das doenças tem. Só que a gente tem que entender alguns fatores, que é esse que eu vou falar isso hoje aqui. Quais são os fatores que você que é profissional de saúde, você que é fisioterapeuta, médico, psicólogo, enfermeiro, terapeuta holístico, terapeuta integrativo, você que é paciente, que é aluno, quais são os fatores maiores que fazem com que uma pessoa recidive, ou seja, volte o sintoma, volte a doença? É esse o tema de hoje que eu vou começar já a falar agora. Vou me apresentar rapidamente, meu nome é Gustavo, para quem não me conhece, Gustavo Semetz. Eu sou paranaense de uma cidade chamada Toledo, no oeste do Paraná, mas eu moro no Tocantins, em Palmas, na capital, desde 2012. Atendo em consultório pacientes do mundo inteiro, presencialmente o pessoal que está aqui na região e por videoconferência as demais pessoas que estão em qualquer local do mundo aí, eu atendo.
E também do meu curso de terapia sintrópica, que é a minha técnica que eu desenvolvi ao longo de 18 anos da minha profissão e mais de 8.000 pacientes que eu atendi ao longo da minha vida. Então, se você tiver interesse em alguma dessas coisas, depois me manda um direct, a gente vai falar um pouquinho mais, eu tiro as dúvidas. Mas hoje o tema é, apesar de eu ser fisioterapeuta, hoje eu sou mais terapeuta do que fisioterapeuta. Eu não sou um fisioterapeuta convencional. Eu já tive clínica que fazia ultrassom, fazia laser, fazia exercício físico, etc. Clínica convencional eu tive durante 9 anos da minha vida, junto com a minha irmã gêmea. Já teve 2 clínicas no Paraná. Depois eu me vendi a clínica, enfim. E fiquei só nos meus atendimentos particulares com a minha técnica. Tá? Isso já vem há muitos anos. E dei aula também, por mais de 12, 13 anos da minha vida, eu dei aula em pós-graduação e graduação. Teve um período da minha vida que eu dei aula em faculdade, universidade, também de fisioterapia, certo? Então, Gustavo, quais são os fatores que fazem uma doença ficar crônica, se cronificar, ela voltar? Então a gente tem que entender 4 pilares grandes aí, 4, que faz um sintoma voltar. Primeiro, o não saber. Então se você quiser, anote. Eu não vou repetir, isso não é uma aula, tá? Eu só vou passar por cima algumas coisas, mas é muito interessante você ouvir e escutar isso, que eu dou aula no meu curso sobre isso, e aí eu aprofundo bem sobre esses temas, sobre esses tópicos que eu vou falar agora. Então, a primeira coisa é o não saber, é a ignorância, é o não saber. Quando você não sabe qual é o problema, eu vou fazer uma metáfora. Você está com o seu carro e o seu carro ele desliga, ele afoga. Você está andando, daqui a pouco surge o problema, ele afoga, desliga e não liga mais. No outro dia você consegue dar a partida, está andando, de repente ele afoga, desliga, não liga mais. Você concorda comigo que enquanto você não saber qual é o problema do carro, você não consegue resolvê-lo? Então primeiro você tem que saber, tá? Ter o conhecimento, saber qual é o problema. Nem chegamos na causa, tá? Mas sim qual é o problema. O problema do carro pode ser o motor em si, o problema do carro pode ser a parte elétrica, a parte de bateria, o problema desse carro pode ser a injeção eletrônica, o problema desse carro pode ser alguma bomba de água, de combustível, pode ser um monte de coisa. Então você tem que saber primeiro o que está causando. Você tem uma dor no punho. Você tem uma dor no punho. A primeira coisa é saber o que você tem. A dor. Será que é dor? Será que é formigamento? Será que é fraqueza muscular? O que você tem? Você tem que saber. Tem gente que nem sabe o que tem. Eu sinto uma coisa estranha na barriga. A pessoa fala assim, eu tenho uma coisa esquisita, não sei se é dor, não sei se é cólica, que é no meu estômago. E ela põe a mão, eu falo, aonde é? E ela fala, aqui no próximo do umbigo. Mas espera aí. O estômago não fica próximo do umbigo, você vai concordar comigo. O estômago fica aqui em cima, abaixo do processo tifoide, que é esse pontinho de osso que tem aqui. Aqui é o estômago. O estômago não está lá no umbigo. Então, se um profissional desavisado não souber avaliar, tudo começa na avaliação, e confiar no paciente, o paciente não é médico, o paciente não é da área da saúde, ele não tem obrigação em saber. Então, se você não saber um mínimo de anatomia para saber onde está o estômago, e você escutar o paciente, não falar para ele colocar a mão, e ele falar que ele tem algo estranho no estômago, e você só anotar isso, você já começou errado, o caminho já foi errado, porque não é no estômago, você entende? Então, a primeira coisa é a gente saber o que está acontecendo. Qual é o problema? Saber qual é o problema. E aí a gente vem... Diagnóstico errado, tem muito diagnóstico errado, principalmente para quem trabalha com dor, fibromialgia. Tá? O paciente chega e fala, Gustavo, eu sou fibromialgico. Mulher geralmente tem mais, 9 a 15 vezes mais do que homem. Então a mulher chega e fala, tenho fibromialgia, Gustavo, eu sou fibromiálgica há 10 anos. Muito bem, me descreva
Quais são os sintomas? Lembra que eu falei em outras lives, mais importante que o diagnóstico é o sintoma, ou os sintomas. Não é o diagnóstico que o médico passou, porque pode ter diagnóstico errado, síndrome não sei do que. O que isso vai adiantar para você? O sintoma não mente. O diagnóstico pode estar errado, mas o sintoma nunca mente. O sintoma nunca mente. Então você pede para essa mulher que falou que tem fibromialgia, ela fala que tem uma dor no meio do antebraço. No toque não dói, só dói quando ela movimenta. E ela tem uma dor aqui no peito, só dói quando ela movimenta. E ela veio com o seguinte diagnóstico: fibromialgia. Quem entende de dor sabe do que eu estou falando. Isso não é diagnóstico de fibromialgia. Fibromialgia você tem que ter períodos de insônia, períodos de desânimo, depressão. Você tem que ter no mínimo uns 10, 11 pontos de dores ao apalpar. Não é no movimento, é no toque já tem dor. São dores muito fortes, presentes em várias partes do corpo, não é em duas partes. Com insônia, com às vezes intestino preso, com períodos de desânimo. É um conjunto de sintomas. Então a paciente vem com o diagnóstico errado, você vai fazer o que se você confiar no diagnóstico? Não confie no diagnóstico. Você é profissional de saúde. Você aprendeu a fazer o seu, não o diagnóstico médico. Isso só cabe ao médico. Diagnóstico de doença, só médico que é responsável por fazer. Agora, analisar os sintomas e entender o que está acontecendo, aí o profissional de saúde tem que ter essa capacidade de fazer. Então, Gustavo, qual a primeira coisa? A primeira coisa é o saber. Lembre da Bíblia, na Bíblia está escrito: busque a verdade e ela te liberta. A matemática vai dizer a mesma coisa, tá? A matemática diz o seguinte: problema sabido, 50% resolvido. Ok? Então, enquanto você não sabe, você não vai andar para frente. E quando você estiver engordando, indo no médico, e o médico falar assim: teus exames da tireoide estão normais. Aqui está dentro da faixa de normal, teus exames de tireoide. Você não tem nada. Mas doutor, eu estou engordando. Eu tenho aversão ao frio. Eu durmo demais. Toda hora eu estou cansada. Minha libido foi para as cucuia. Nos últimos 2 anos eu não paro de engordar. Eu diminuí. A minha dieta está restritiva, estou com um nutricionista, continuo engordando. Tem coisa errada, você vai me desculpar, mas só olhar aquele exame e falar que a tireoide está normal, hoje se sabe que não é mais o suficiente. Aí você vai para casa com um diagnóstico que você não tem nada, que isso é psicológico. Você está engordando porque é algo psicológico. Quem engorda por algo só que acha que está engordando? Isso não existe. Então, só você tem que se atentar aos sintomas. Então essa mulher falou os sintomas dela: minha libido está baixa, eu tenho aversão ao frio, estou engordando nos últimos anos, estou fazendo dieta, continuo engordando, estou vivo cansada. Nossa, está tudo indicando que tem um processo na tireoide ali de hipotireoidismo. Então só o exame não vale. A gente tem que ir mais profundo do que isso. Então o que eu quero dizer, não quero ensinar ninguém nada, lógico, é um primeiro fator, eu acho que o maior, é o desconhecimento do que está, qual é o problema. Nem chegamos na causa ainda, tá? Mas qual é o problema? A pessoa está engordando. Qual é o problema? Pode ser variado, múltiplo, pode ser um monte de coisa. Pode ser pela tireoide, pode ser por um monte de coisa, pode ser. Então saber, o primeiro passo, saber. Então, se você não souber, é o processo do carro que eu falei lá. Se você não souber o que está fazendo o carro afogar e apagar, você não consegue consertar o carro, concorda? Muito bem. Então, primeiro é saber. Segundo, aí vem o não entender a causa. Não entender, não saber a causa, que é o segundo passo. Então, agora eu sei, eu estou engordando pela tireoide. Ótimo, o primeiro passo é o saber. O que está fazendo você engordar? É a tireoide. Agora o segundo passo, entender o processo. Ou seja, o que causou o problema na tireoide? Aí que está. Qual é a causa que desequilibrou a tireoide que fez você engordar?
Esse é o segundo passo, porque você descobriu, muito bem, tem algo na tireoide que está fazendo eu engordar. Esse é o saber, é o primeiro passo. Segundo, entender a causa, saber a causa. O que está gerando o processo de hipotireoidismo? Pode ter uma causa, ou pode ter duas, ou pode ter mais. Pode ser uma toxina, pode ser uma deficiência nutricional, pode ser um conflito emocional, pode ser um conflito emocional que veio hereditário, que muitas pessoas têm. Pode escrever. A pessoa tem sintoma há mais de 5 anos, ouça com atenção. A pessoa tem o sintoma por mais de 5 anos, pode apostar o que vocês quiserem. Tem algo hereditário aí. Tem algo de conflito emocional hereditário que não foi resolvido. E aí você tem que tratar com alguma técnica específica. Eu tenho a minha técnica, a terapia sintrópica. Existem outros, mas você tem que tratar, certo? Então, eu falei do saber o que está incomodando. Entender a causa, saber qual é a causa. Qual é a causa? Tá? Entender a causa. E no meu curso a gente vê o quarteto sintrópico. O que é o quarteto sintrópico, Gustavo? São as 4 grandes causas das doenças. Está dando o meu curso de terapia sintrópica, que eu vou abrir o curso em outubro, novembro. Quem me acompanha, em outubro, novembro, vai estar lá aberto 100% online. As 4 grandes causas da doença a gente vai aprender. O terceiro ponto que faz uma doença recidivar. Qual o terceiro ponto que faz um sintoma voltar e voltar depois de um tempo? Bom, eu consegui saber o que era o problema. Vamos pegar esse exemplo da paciente obesa, que tem obesidade. Então eu consegui saber o que está fazendo ela engordar, a tireoide. Muito bem. Eu consegui saber o que está causando o problema na tireoide dela. Vamos supor que é um conflito emocional. Aí tem um conflito emocional por trás que está fazendo a tireoide desequilibrar e fazendo ela engordar. Ótimo. Qual a terceira coisa? A terceira coisa é aceitar o processo. Vamos supor que eu tenho essa paciente, que eu falo para ela, olha, eu descobri aqui que teu problema de aumento do peso está na tireoide. E por que a tireoide desequilibrou? Por conflitos emocionais que você vivenciou em 3 fases da sua vida. Aos 10 anos de idade, aos 20 anos de idade e aos 30 anos de idade, você vivenciou conflitos emocionais assim, assim, assado, assim, assim, assado, provavelmente com a sua mãe, depois provavelmente com a sua sogra, agora provavelmente com a sua chefe que você está vivenciando. Se a paciente não aceitar, mas Gustavo, eu sei o que eu vivi, você tem razão aí, mas eu não aceito, eu não consigo perdoar minha mãe, eu não consigo perdoar minha sogra, eu não consigo me entender com a minha chefe, eu não consigo relevar o que ela faz, eu não consigo aceitar isso, eu me sinto injustiçada. Sabe o que vai acontecer? Você trava todo o processo. E aí a doença não cura, sabia? Enquanto você não aceitar o que você vivenciou lá atrás, enquanto você não aceitar o que você tem, independente da realidade, se é boa ou não é tão boa, não interessa. A realidade é que você tem. Tá? Aceita a realidade para você fazer um novo futuro. Tá? Então, enquanto você não aceitar, é aquela história ditado popular. Aceita que dói menos. Aceita que é tirar o band-aid numa tirada só. Se você não aceitar, isso vai ganhar juros. É que nem um problema que você coloca para debaixo do tapete. Ele vai acumulando, chega uma hora lá na frente ele estoura. E aí a dor vai ser bem maior, muito maior, não tem nem comparação. Então, quanto você não aceitar o que você está vivendo, o que você viveu, a realidade que você teve com o pai, a realidade que você teve com a mãe, os problemas, foram aprendizados para você aprender. As coisas que você vivenciou na escola, as coisas que você vivenciou com o primeiro namorado, namorada, as coisas que você vivenciou no primeiro trabalho. Enquanto você não aceitar isso e se sentir vitimizado, injustiçado, reclamar, apontar, julgar ou se sentir culpado, culpada, adivinha o que vai acontecer? Eu sempre mostro esse movimento para o paciente. Você se prende ao problema e você começa a criar um ciclo que não para. Ele não para e mais, vai para a próxima geração. Aquilo vai para filho,
que vai para neto. Enquanto alguém não parar, entender, aceitar e aí tomar uma direção diferente, você não consegue resolver o problema. Você entendeu? Você não consegue. Vamos supor que você tem uma toxina na articulação do punho. Você tem uma toxina. Enquanto você não aceitar que você tem essa toxina, você não vai fazer nada com isso, concorda? Você não vai. Então o processo de aceitação tem que passar por antes o processo de entendimento. E essa é a habilidade do terapeuta. O terapeuta vem justamente para quê? Para quebrar a resistência do paciente e mostrar o outro lado, o lado positivo da história. Sempre tem um lado positivo. Não interessa a realidade que você teve lá atrás. Não interessa o seu passado. Sempre tem algo que tem que ter sido aprendido. Se você não conseguiu aprender nada nas coisas ruins lá, você tem que voltar lá, tá? É isso que eu te falo. Ninguém é injustiçado. Se você acredita numa divindade, se você acredita numa força superior, como é que uma força superior deixaria ter injustiça? Seria um contrassenso. Seria um contrassenso. Então essa injustiça do ponto de vista do ser humano, ela é irreal, ela é virtual. É os nossos olhos que estão vendo essa injustiça. Porque seria um caos, você concorda? Se tivesse injustiça e nada fizesse sentido, as coisas um planeta já teria batido no outro, já teria explodido tudo, não teria ordem. E as coisas têm ordem. As coisas têm um porquê. E se tem um porquê, aquela injustiça que você acha que você vivenciou, teve um porquê e não foi injusto. O fato de você não entender algo que você vivenciou não significa que seja uma injustiça. Significa apenas que você não entendeu. Olha só que interessante. O que é perdão, Gustavo? Perdão é quando você entende. O perdão tem que passar pelo cérebro. Existem dois perdão que eu entendo. O perdão divino e o perdão do ser humano. O perdão divino é o perdão coração para coração. É o perdão mãe para filho. Tá? A mãe vai no presídio visitar o filho. Ela perdoa o filho de coração. Ela pode não concordar com o que o filho fez, mas ela perdoa ele. Agora eu pergunto, se um estranho chegar e der um tiro no seu filho ou na sua filha, no seu pai ou no seu irmão, e depois de 5 minutos você perdoaria ele de coração? Você vai dizer, não, Gustavo, é impossível. E é impossível. Tá? Aí entra o segundo tipo de perdão, que é o perdão consciente, que é o perdão que passa pelo cérebro. Quando você entende por que a outra pessoa se comportou daquela maneira contigo, você larga a batata quente, você larga o problema, você larga. Isso chama-se perdão. Perdão significa que você tem que ficar de abracinho e beijinho com outra pessoa o resto da vida? Não, tem nada a ver isso uma coisa com a outra, tá? Perdão significa, olha, eu não vou te julgar, espero que você não julgue também, vá viver sua vida, eu vou viver a minha. Não vou carregar ressentimento, espero que você não carregue também. E eu entendi você. Um pouquinho, mas eu entendi. Isso é perdão, tá? Que passa pelo aspecto da aceitação. Então, o terceiro passo, resumindo aí, é o processo de não julgar, não apontar, não se culpabilizar, não se sentir injustiçado, vítima do sistema. E o Brasil é campeão nisso. Você já parou para ver? Aquele humildezinho, que humildade eles entendem diferente. Ai, coitadinho, sofreu, é um coitadinho. É o que acontecia antigamente antes da internet. No domingo, no Faustão lá, um artista estava no auge da carreira, entrava em depressão, ia para as drogas e ficava na Cracolândia e tinha roubado, e tinha feito coisa errada. Eles pegavam e esse cara jogava lá no Domingão do Faustão e todo mundo aplaudia porque, nossa, coitadinho, ele sofreu tanto na Cracolândia, ele era drogado, ele sofreu tanto. Olha só, no Brasil parece que é lindo e bonito você ser coitado, né? Já teve presidente assim, é humildezinho, coitadinho, não pôde isso, não pôde estudar. Lógico que pôde, não quis, tá? Talvez não pudesse lá na primeira infância, mas depois como adulto podia, mas não fez. Então os coitados são vangloriados e aplaudidos, parece, no Brasil. Estados Unidos a coisa é diferente. Não estou falando que os Estados Unidos é certo, tá? Só estou falando que nesse ponto
Os Estados Unidos têm orgulho. Se eu tiver sucesso, o americano, se ele tem sucesso, ele é aplaudido. Vai você no Brasil ter sucesso. Chega hoje ou amanhã e fala para o teu amigo ou amiga, que você considera amigo ou amiga. Fica 5 minutos falando que, nossa, eu estou ganhando muito bem esse mês, estou ganhando 5 vezes mais do que eu ganhava, meu relacionamento amoroso está fenomenal, nossa, estou vivendo um ano lindo, são 2 anos de pandemia que tudo dá certo, eu estou tendo sucesso, estou sendo valorizado, e olha para a cara do seu amigo. E vai ver agora se ele é amigo ou não, né? Você vai ver que muitos vão falar assim, mas calma, isso aí passa, é uma fase. Entende onde eu quero chegar? Então parece que no Brasil é proibido ter sucesso, ter dinheiro, ter prosperidade, né? Então, enquanto você está ganhando o que a maioria ganha, ninguém dá bola para você. É aquela história. A tendência é jogar pedra quando a pipa está no alto. É quando a pipa está no alto que todo mundo joga pedra. Quando a pipa está no chão, não tem interesse. Para que vai jogar pedra quando a pipa está no chão? Não é verdade? Então, é aquela história. Se você não quer crítica, não fale nada, não faça nada, não seja ninguém. Você não quer ser criticado? Não fale nada, não faça nada, não seja ninguém. Aí ninguém vai te criticar. Agora, quando você começa a aparecer, aí vão atirar pedra para tudo que é lado. Vai ter pessoas que vão gostar, vão ter pessoas que não vão gostar. Não tem problema, nenhum problema, tá? Agora, no Brasil parece que tem, né? As pessoas têm orgulho de ser coitadinhos. Isso não pode passar pela sua cabeça, tá? Isso é condenável até na Bíblia. Vitimização é condenável. É uma frequência não desejável. Então, o reclamar, o julgar, se culpabilizar, porque eu sou responsável pela minha mamãezinha, que eu sou responsável pelo meu irmão, minha irmã, que eu sou responsável pela minha avó, que eu fui culpada na separação dos meus pais. Olha os absurdos que a gente ouve. O terapeuta fica de cabelo em pé, porque ouve absurdos, né? Porque muitas vezes a sociedade aplaude o errado e condena o certo. Então, a primeira coisa, saber qual é o problema. Segundo, entender a causa, saber qual é a causa e entendê-la. Terceiro, aceitar o que você viveu e o que você está vivendo. Aceitar o que você está vivendo. Enquanto você não aceitar a realidade e reclamar, meus pêsames, você vai continuar vivendo o que você está vivendo. Nem mais nem menos, você vai continuar. Ah, Gustavo, minha vida está travada. A primeira coisa que eu vejo é, será que essa pessoa está julgando, reclamando, apontando, se vitimizando, se culpabilizando durante o dia? Eu que sou terapeuta e faço isso há muitos anos, eu me pego fazendo isso várias vezes ao dia. Imagina para um paciente que não tem nenhum conhecimento disso. Imagina um paciente que veio de uma cultura onde teve um pai ou uma mãe que sempre estava reclamando, sempre era vítima do sistema, nada estava bom, tudo era medo e preocupação. Vocês sabem do que eu estou falando. Muitas mães são assim. Elas demonstram amor se preocupando. Tudo é inseguro, tudo não vai dar certo, cuidado. Isso aí é o jeito dela demonstrar amor, mas isso não tem nada a ver com amor. É o jeito dela, os valores dela. Já não tem que julgá-los. É dela. Agora, se pôr numa situação de vitimista é uma coisa muito ruim. Vocês entendem? Muito ruim. Eu bato muito nessa tecla. Por quê? Porque eu fiz durante muitos anos da minha vida muito fortemente isso. E a minha vida só estagnou, só paralisou. Eu não ganhava bem como fisioterapeuta tradicional, eu não ganhava bem. Eu reclamava que a fisioterapia não dava dinheiro, estava ganhando lá 2, 3 mil reais por mês. Na época, até hoje, a maioria ganha isso, 3, 4, 5 mil reais por mês. Está reclamando, a fisioterapia não dá dinheiro, convênio não dá dinheiro, convênio é uma merda, desculpa o palavrão. Eu falava isso todo dia, quando se encontrava com um colega fisioterapeuta, eu reclamava. Que o paciente não me valoriza, que a fisioterapia, que o conselho não faz nada, pode ver. E aí você acha que a tua vida vai engrenar? E até um dia, um amigo meu falou, Gustavo, coloca a fisioterapia como uma pessoa. E agora pense se essa pessoa gostaria de ouvir você reclamando dela o tempo todo.
E essa pessoa chamada fisioterapia que te paga. Olha que interessante. Essa pessoa, a fisioterapia, te paga. E você reclama dela todo dia. Puxa, aí, numa conversa com um amigo, caiu a ficha. Olha que interessante. Nunca mais eu reclamei daquele jeito que eu fazia. Ainda tem as reclamações, lógico que tem. Mas dessa maneira, inconsciente, por hábito, porque isso é hábito, sabia? Isso é hábito, é condicionamento. Você acorda de manhã, pouco atrasado. O que você vai fazer? Você vai xingar. Puta merda, tô atrasado. Você já falou um palavrão, já xingou. Você xingou o tempo, como se o tempo fosse culpado de alguma coisa. Como se o teu relógio, o teu despertador fosse culpado de alguma coisa. Você culpa alguém, nunca é você. Sempre é alguém, é externo, sempre é externo. Tá? Você come uma coisa aqui, tem uma má digestão, você vai falar, foi a cerveja, foi a fritura, foi o chocolate. Coitado dos alimentos. Não tem nada de ver de culpa, isso aí é teu. Não tem nada a ver. Você acorda com um torcicolo na praia, você fala, o travesseiro, a cama é muito mole, acordei com um torcicolo, a culpa é do travesseiro. Pode ver como você está culpando o tempo todo as outras coisas, as outras pessoas. Nunca é você. Nunca a gente se autorresponsabiliza. Sei que esse assunto é forte, mas eu tenho que bater na tecla, que senão o paciente não cura o processo dele. Eu não curava as minhas doenças. E eu já tive rinite durante muitos anos. Porque quando eu começava a espirrar, quem tem rinite sabe do que eu vou falar. Quando você tem aquela crise de rinite e espirro, vem raiva. E você não para de espirrar e você começa a xingar. E quando você espirra, você xinga, você se coça, vem raiva e você reclama sem parar. Você reclama do seu corpo que está fazendo um mecanismo de defesa. O sintoma é um mecanismo de defesa, meu querido, minha querida. Nada mais do que isso. E você está reclamando do seu corpo. Você acha que o corpo vai te curar por causa disso? Lógico que não. Olha como profundamente a gente pode ir só nesse ponto que está na Bíblia, tá? Não julgue. Só que o não julgue é amplo. Não julgue é não aponte. Não julgue é não reclame. Não julgue é não se culpe. Não julgue é não se vitimize. Não julgue é não se sinta injustiçado. O que é muito difícil fazer. Convenhamos, é muito difícil fazer. Se vocês fizerem um dever de casa a partir de hoje à noite, para essa semana, começar a policiar os pensamentos e o que você fala em relação a reclamar, você vai ver que você vai melhorar muito e a tua semana vai começar a render de um jeito que não rendia. Entendeu? E é assim, ó. Eu atendo um paciente hoje de manhã. O paciente se desentendeu com a secretária. E a secretária veio e reclamou para mim do paciente. E eu fiquei do lado da secretária e realmente vi que foi algo ruim que aconteceu com ela. E tenho raiva do paciente. E daí eu chego em casa querendo desabafar para minha esposa. E na hora do almoço eu falo, você acredita, meu bem, que hoje aconteceu isso com a secretária, um paciente não entendeu e gritou e não sei o que, e falou palavrão, você acredita nisso? E daí agora, além da minha raiva, tem a raiva da minha mulher, que vai ficar do meu lado, do lado da secretária, e vai ficar contra o paciente. Agora é a secretária, eu e a minha esposa reclamando, falando mal de uma outra pessoa que não está presente. Você acha que vai acontecer com isso? Eu me prendo ao problema, isso aumenta. No outro dia aparece outro, na outra semana aparece outro, e aparece outro, só por você desabafar. Mas Gustavo, então agora eu não posso mais desabafar? Pode, mas você tem que entender e saber como fazer. Você não pode julgar a pessoa, reclamar da pessoa só por reclamar. Você tem que ver o lado positivo. O que eu tive a aprender com isso? Por que será que o paciente falou o que ele falou? Quais são as dores dele? Isso é empatia. Isso é compaixão. É mais do que empatia, é compaixão. Que é uma lei espiritual que Jesus, Buda, Krishna, Dalai Lama, Madre Teresa, Gandhi falaram. Livre-arbítrio, desapego, compaixão. Está no meu curso. Tá? Compaixão. Então, não vou me alongar,
saber, o entender a causa, o aceitar o que você está vivendo. E a última coisa, que trava o processo também, que recidiva a doença, o sintoma volta e volta e volta, chama-se ingratidão. Ingratidão. Então, quando você não agradece, não é a coisa boa, não. É aí que vem o detalhe. Gustavo, mas eu agradeço. Quando eu ganho bem, eu agradeço. Quando alguém me faz um bem, eu agradeço. Quando o dia sai tudo bem, eu agradeço. Poxa, mas daí que tipo de ser humano que você vai ser se você só agradecer as coisas boas? É que nem eu falo assim, você agradecer o seu pai pelo alimento que ele te deu é o mínimo, tá? Se você não agradecer isso, você vai ser grato ao quê? A gratidão é muito mais profunda do que agradecer as coisas boas. A gratidão, você demonstra gratidão para o universo, não é escrevendo no Instagram gratidão. Não é escrevendo no Facebook gratidão. Não é escrevendo no WhatsApp da família gratidão e só coloca a palavra solta sem significado nenhum. Isso aí não tem nada a ver com gratidão. Isso é o início do processo. É legal? É legal. Mas está muito no holístico, tá? Já tem que ser mais prático. Quem me conhece sabe que eu sou muito prático. Gratidão de verdade é você agradecer pelas coisas não boas que aconteceram, que você aprendeu com elas. Olha que interessante. É agradecer o paciente que reclamou comigo e entender o porquê ele reclamou e o que eu tive que aprender com aquilo. Isso é agradecer. Quando eu sou grato por isso, lógico que você pode fazer exercício de gratidão agradecendo que você está vivo, agradecendo o pai que você ainda tem vivo, agradecendo o alimento que vem na sua mesa todo dia. Só que esse seria o mínimo. A maioria não faz. Esse seria o mínimo. Mas a gratidão poderosa que vai revolucionar o teu tratamento, que você tem que ensinar para o seu paciente, é a gratidão de agradecer as coisas não tão boas. E olha a frase que eu falei, não tão boas. Porque quando você fala as coisas negativas e as coisas ruins, a carga fica pesada. E de ódio o mundo já está cheio, tá? Então não fale a palavra negativo ou ruim. Fale não tão boas. O que não foi tão bom de conflitos e problemas que você teve com seu pai esse ano? E que você tem a aprender e agradecer? O quê? O que não foi tão bom que você vivenciou com seu pai, com a sua mãe lá no passado, na infância, adolescência, e que hoje você tem algo a aprender com isso? Com o seu chefe, com o seu ex-namorado, com o aborto que você teve, etc, etc. O quê? O que você tem a aprender? O que você tem que ser grato? Alguma coisa você tem que aprender, tá? Porque se você não tirar aprendizado nenhum daí, então você não consegue evoluir também. Lógico, Gustavo, é fácil. É simples, mas não é fácil. Por isso que às vezes você precisa de um profissional. Sozinho, às vezes é complicado mesmo. Você precisa de um terapeuta que faça você enxergar o outro lado. Aí que vem a terapia bem feita. Um psicólogo, um psicopedagogo, um terapeuta holístico, um psiquiatra bem formado, que não só medicamento, um psicanalista, pessoas que trabalham na área emocional, quando bem treinados, inteligentemente, e quando conseguem fazer essa dinâmica do paciente entender que existe um outro lado, é fundamental. Isso seria a primeira coisa, todo ano você fazer um preventivo e ir num terapeuta. Você entendeu? Ir num terapeuta. Fazer um preventivo. Ah, estou com uma situação, não quero que ela aumente. Ué, vai fazer uma consulta com um psicólogo. Vai fazer uma consulta com um psicoterapeuta. Não importa a terapia, tá? Não estou defendendo a minha. Todas são boas. Todas são boas. Cada uma para um processo. Tá? A psicanálise serve mais para uma coisa do que para outras. Tá? A psicoterapia convencional, cognitiva, serve mais para uma coisa do que para outras. Cada uma é uma ferramenta. Não existe um processo de panaceia que vai tratar e curar tudo. Isso não existe. Então chegamos ao final, nós falamos sobre as 4 fatores que eu considero que fazem a recidiva, que o paciente não melhora. Então primeiro, a ignorância, não saber o problema. Segundo, não entender a causa, não saber a causa e entendê-la. Segundo, não aceitar. E terceiro, né? E quarto, não agradecer, ser ingrato pelo que passou.
Esses 4 fatores fazem com que a doença não se cure, que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta.